Awake, você é a resposta. Boa noite. Tudo bem com vocês? Também está tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. E eu ouvi falar que onde Jesus estava, os mortos ressuscitavam, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, não é? Se faltava pão, Ele multiplicava pão. Se tinha tempestade, Ele surfava, andava sobre as águas, acalmava a tempestade. É muito bom estar onde Jesus está. Então, se Jesus está aqui hoje, eu estou muito feliz de estar com Jesus aqui hoje. Está feliz? Cara, não existe nada melhor do que estar onde Jesus está. Não existe. Garanto para você. Não tem como. Você gostou daquele vídeo que estava passando ali? Vou chutar, chutei, tirei da tomada. Essa caixa estava ligada? Estava ligada essa caixa aqui? Tirei da tomada. É como o homem sem Deus, desligado da tomada. Ela está funcionando agora? Amém. É para mim mesmo. Já sou meio surdo mesmo, não vai fazer diferença. Não é interessante o que Jesus fez naquela cruz? Naquele vídeo? Tá indo pra mim. Vou ficar com vergonha, irmão. Já sou tímido, hein? Ele conquistou a vida morrendo. O que eu acho interessante é que Jesus, Ele nunca chamou a gente para fazer parte de uma religião. Ele nunca nos chamou para fazer parte de... Agora está funcionando, que eu estou me ouvindo aqui. Ele nunca nos chamou para fazer parte de um clube social. A verdade é que Ele falou assim, me segue e você terá a vida. O que Ele nos chamou para ter foi vida. O que Ele nos oferece é vida. Falou, eu tenho a vida, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morrer, viverá. Então é vida demais. É vida sem limite. É uma vida absurda, a vida que não acaba nunca, é muita vida. Eu não consigo entender, às vezes, como a gente consegue colocar Jesus. Agora é a hora de eu viver o Evangelho. Domingo à noite, 7 da noite, vou para a igreja. O resto das semanas fez o quê? Você estava mortão lá? Só vive um pouco? Jesus nos chamou para viver. Sabe, andando pelo mundo você percebe que existe algo de diferente no Evangelho, e é algo que combatem sempre, desde os mais primórdios. É que Jesus está vivo. Desde o início tentaram parar, dizer que tinham roubado o corpo de Jesus, que Jesus não estava vivo, que Jesus morreu. Se você for para a Europa hoje, você conversar com os jovens lá, o jovem europeu, ele acredita na história. Ele acredita nos fatos, ele acredita nos livros. Então eles realmente acreditam que Jesus existiu. Eles não negam a existência de Jesus, mas eles dizem que Jesus morreu. Então, percebendo isso, eu percebi, cara, que o que mais forte que existe no Evangelho é vida. Que Ele nos chama para a vida. Mas eu fico me perguntando, o que seria uma vida dada pela própria vida? O que aconteceria se eu fosse cheio dessa vida? Porque, cara, se eu me comparar olhando para qualquer pessoa na rua, parece que nós dois estamos vivos. Qual é a diferença? O que essa vida causaria em mim? Qual é o poder dessa vida? Porque tem que ser algo diferente. Eu não acredito que viver seja acordar pela manhã, abrir os olhos, escovar o dente. Não, isso é existir. Você existe. Mas existe algo além. Existe algo que nós não tínhamos, que só foi possível depois de Cristo.
que só foi entregue depois da morte e da ressurreição de Jesus. Não é à toa que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é o seguinte, é uma nova coisa, é uma nova criatura, é algo que não existia antes. É algo que o mundo não conhecia antes. É algo que não era possível antes. É novo. É algo novo. É algo que vem de Deus. É vida. O que é essa vida? Quando Deus me chamou, eu falei assim, eu vou. Eu tinha 18 anos de idade. Andava de skate não tão bem quanto ele. Ele anda, eu só me machucava. Mas eu gostava de pular umas escadas. Tem um joelho maior que o outro, tanta pancada que eu tomei. Isso que eu carrego do skate. Mas Deus me chamou e eu falei, pô, Jesus, eu vou. Mas eu não acredito que o seu evangelho é ficar sentado numa cadeira domingo após domingo. Se eu pegar a sua Bíblia e abrir a Bíblia, o que eu menos vejo é os caras sentados. As únicas vezes que eu falo que Jesus sentou, ele se sentava com os pecadores, que era algo muito fora da cabeça de qualquer um, assim. Que era Jesus quebrando totalmente paradigmas e cultura para alcançar o perdido. Era Jesus revelando o amor do Pai, se sentando com pecadores, com publicanos. Lugares em que homens religiosos nunca entrariam e condenavam Jesus por isso. Eu olhava para a vida dos apóstolos e falava, tem alguma coisa diferente na vida desses caras. A Bíblia diz que eles estão virando o mundo de ponta cabeça. Meu Deus do céu, o que eles estavam fazendo? Por que quiseram crucificar Jesus? Por que expulsaram os apóstolos da cidade? Por que tiveram que descer Paulo com uma cesta? Por que ele foi apedrejado? O que esses homens viviam? Por que as pessoas amavam tanto ao ponto de se entregar, de morrer por eles? E as outras os odiavam tanto. Tinha alguma coisa de diferente, cara. Não pode ser igual. Você entende? É uma outra realidade. Isso não entrava na minha cabeça. Falava, não é possível que o evangelho resume-se como o hinduísmo. Eu vou ao templo e fico lá. Não. Se o meu Deus está vivo e o deles está morto, tem alguma coisa além. Tem alguma coisa a mais. O que está disponível para mim, o que está disponível para Cristo, se é o próprio Deus falando assim para você, cara, eu vou te dar vida. Meu Deus, o que seria isso? Será que é só eu ficar feliz? Eu conheço gente feliz sem Jesus, cara. Vai falar que você não conhece? Será que se resume numa alegria? Será que se resume numa bênção? Será que se resume num bom emprego? Será que é isso? Será que a vida que o Filho de Deus deu, morrendo numa cruz e ressuscitando, se resume nisso? Será que não vai além? Será que é algo novo que nós não conhecíamos? Que talvez realmente seja difícil de entrar na nossa cabeça? E é por isso que a Bíblia diz que nós deveríamos ser renovados pela palavra. Porque é algo que não convém a nós. É algo que não se alinha com o nosso mundinho. É algo que transcende a nossa realidade. É a vida de Deus. Não é a vida de um fantasminha camarada. Não é um modo melhor de se viver. Não é uma filosofia, uma ideologia. É a vida de Deus. Tem que ser mais profundo. Tem que ser mais real. Tem que ser algo realmente, você fala assim, fala que eu saio do barco, eu vou sair andando. Tem que ser algo assim, olha, o reino de Deus é tão precioso, que é como um homem que encontrou um tesouro, enterrou numa terra, vendeu tudo que tinha, comprou. Sabe, tem que ser algo que vale a sua própria vida. Algo que você olha e fala assim, o que eu tenho até hoje não significa nada, então eu considero tudo como esterco, para que de alguma forma eu ganhe a Cristo. É a vida de Deus.
Jesus não foi um cara que veio aqui nos ensinar bons modos. A lei tentou fazer isso, cara. O homem nunca aprendeu. Jesus veio nos dar vida. Ele veio nos fazer viver. Ele veio nos fazer acordar, abrir os nossos olhos para algo que nós não entenderíamos sem Ele. Vida. Sabe, Jesus é o único conhecido por aí que ressuscita os mortos. Foi um mandamento que Ele deu, o cara ressuscita os mortos. No meu nome ressuscite os mortos. Ele não só ressuscitava os mortos, mas Ele mesmo ressuscitou, porque não existe morte em Deus. Existe vida. E isso é fascinante. O Evangelho é fascinante. Isso não te empolga, cara? O Evangelho não te empolga? Saber que existe vida. Sabe, existem algumas coisas que só o Evangelho nos proporciona. Eu gosto muito desses homens que são usados para ressuscitar os mortos, porque eles são tão apaixonados pela fonte de vida, que é difícil para eles entenderem até a morte. E esses dias eu estava no ônibus, eu estava no avião indo para Recife. E eu estou sempre pensando isso, né, cara? Um dia eu vou ressuscitar alguém, né? Jesus está vivo, cara. Jesus está vivo. E eu acompanho de longe assim os caras que, meu Deus do céu. Tem um homem chamado David Hogan, que ele morreu 2 vezes já. A própria família ressuscitou ele. Calcula-se que mais de 500 pessoas foram ressuscitadas ali na região, uma região do México, uma região de guerra ali do México. Em Moçambique já estão calculando mais de 2.000 pessoas ressuscitadas nos últimos anos. Negócio assim, meu Deus, é vida demais. Aí eu estava andando, estava voando, estava indo para o Recife. Olha o que o Evangelho te proporciona, cara. Estou no avião, aí o cara do meu lado assim começa a ter o piripaque. O cara começa a respirar fundo. Aí eu estou do lado assim, eu falei, meu Deus, será que é hoje? Aí o avião começa a balançar, entramos numa turbulência. O cara começa a puxar assim, quase pegou minha mão. Aí ele pegou a mão da esposa dele assim. Falei, ele vai morrer. Aí, cara, eu já comecei a pensar assim, se ele morre, eu vou ter coragem? Se ele morre, eu já comecei a imaginar eu levantando assim, falando, calma, senhora. Eu vou te falar de um cara, você não conhece, você não acredita, mas ele faz esses negócios aí. Ele ressuscita os mortos. Aí o cara estava lá tendo um piripaque, eu orando, não que eu estava orando para ele morrer, entenda. Eu queria que ele vivesse. Mas se acontecesse. Aí o cara começou a ter um piripaque, meu Deus do céu, hoje vai acontecer. Aí parou a turbulência, o cara não morreu. Falei, tá bom. Mas eu estou me preparando. Eu acredito num Deus de vida. Eu acredito num Deus que me ouve. Eu acredito num Deus que ouve as minhas orações. Eu acredito num Deus que cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. Sabe, é muito interessante a vida que Jesus começou a propor para os seus apóstolos. Primeiro que ele veio provar com a sua própria vida o que deveria ser feito. Aí ele chama os seus discípulos e vai falando, cara. Vai falando uns negócios que é muito difícil de fazer. Vai falando, você tem que orar pelos seus inimigos. Você tem que dar outra face quando te bater, meu Deus. Se tiver uma túnica, dá 2, vai dar embora. Ajuda os pobres. Aí fala assim, a verdade mesmo é que se você amar a sua vida, você vai perder ela. Como assim, Jesus? Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, se eu não me amar, eu não posso me amar, eu tenho que me amar. Como eu não estou entendendo?
Falou, não, porque você não tem que amar o próximo como você mesmo, você tem que amar o próximo como eu te amei. Jesus começa a propor uma vida para as pessoas que é meio impossível. Meio não, impossível. Fala, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus começa a fazer um monte de milagres, os apóstolos vendo, os discípulos vendo, e falam, meu Deus, o que é isso? Aí Jesus começa a deixar eles fazer, e eles vão ficando emocionados e apaixonados por aquilo. Aí um dia Jesus aparece na frente dos fariseus e escribas, ele fala para os discípulos dele, ele fala assim, o negócio é o seguinte, se a vossa justiça não superar a dele, vocês não vão entrar no reino dos céus não, hein? Aí ele estava falando, cara, com um pescador, Pedro, revoltado, cortou a orelha de um homem, uns tempos depois. Estava falando com um ex-publicano que pegava dinheiro do seu próprio povo. Homens pecadores, estava falando com 2 discípulos, que um queria sentar à direita, outro à esquerda, queriam ser os poderosos. Aí ele olha para os seus discípulos e fala assim, se vocês não forem melhores que esses caras, vocês não vão entrar no reino do céu não, viu? Aí imagina os discípulos olhando para Jesus e falando assim, mas são eles que dizimam, são eles que ofertam, são eles que sabem a Torá de cor, são eles que estão no templo o tempo todo, que cuidam dos pobres. Diante dos discípulos, aqueles homens eram os mais santos possíveis. Aí Jesus fala assim, se a vossa justiça não superar a deles, vocês não vão entrar. Os caras falam, não tem como. Que vida é essa que Jesus está me propondo, cara? Aí passa um tempo depois, aparece o jovem rico. Aí os discípulos já estão com aquilo na cabeça. O jovem rico chega para Jesus. Aí fala, o que eu tenho que fazer? Jesus fala, isso eu tenho feito. Fala, você quer ser perfeito então? Dá seu dinheiro ao pobre, vem e me segue. Aí o jovem rico fica triste, vai embora. E Jesus fala, como é difícil que um rico entre no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar na agulha. Aí imagina os discípulos olhando ali do lado agora. Para o contexto deles, os ricos eram os amados de Deus. Eram os favoritos. Para o contexto dos discípulos, aquele jovem rico era o cara que Deus amava. Por isso que ele tinha tanto dinheiro. Aí Jesus olha para ele e fala assim, é mais fácil um camelo passar na agulha do que esse cara entrar no céu. Os discípulos olham para ele e falam, acabou. Não tem como. É impossível. Aí você fala, Jesus, então quem que vai entrar? Quem que vai viver essa vida que o Senhor está falando, que o Senhor está ensinando? Aí o Senhor foi lá para o Sermão do Monte, já falou uns negócios impossíveis. O Senhor faz os milagres, fala para a gente fazer. O Senhor fala para a gente não confiar, não se preocupar com o nosso dia. O Senhor fala para a gente amar o nosso inimigo. Coisas que é impossível. Aí os discípulos falam, é impossível viver essa vida. Aí Jesus fala, é verdade, é impossível mesmo. Para você é impossível, não tem jeito, cara. Você não vai conseguir. Não tem como você viver essa vida que eu estou falando para você. Não tem como você herdar o reino dos céus. Não tem como você fazer o que eu estou fazendo. Não tem como você cumprir esses mandamentos. Não tem como, é impossível para você mesmo. Só que Jesus fala assim, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Aí eu comecei a observar isso, eu comecei a observar de Jesus, e eu comecei a observar a vida desses homens que ressuscitavam os mortos. Aí eu olhava assim para os homens que ressuscitavam os mortos e falava, eu quero ser como esses caras. Aí eu percebi uma coisa, eu percebi que todos esses homens, eles faziam isso porque eles amavam Jesus e seguiam Jesus. Eu falei assim, então eu quero ser como Jesus. Se tem alguém que eu tenho que seguir na minha vida, se tem alguém que eu tenho que ser parecido, eu tenho que ser parecido com Cristo. Aí eu percebo que Jesus, ele fica 30 anos na terra e não faz nada. Eu falo, mas como assim, Jesus? 30 anos. Até que ele é batizado nas águas, os céus se abrem e o Espírito do Senhor desce sobre ele. Aí quando o Espírito de Deus desce sobre ele, o céu fala, esse é o meu filho amado em quem me compraz. Aí Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e ele volta no Espírito. E quando ele volta do deserto, ele começa a anunciar que é chegado o reino dos céus. E quando ele começa a anunciar que é chegado o reino dos céus, ele transforma a água em vinho, ele cura os enfermos, ele começa a transformar o mundo. Daí eu percebo que houve uma diferença muito grande na vida de Jesus ali. Algo mudou. Porque em 30 anos você ouve que os primeiros lá, quando ele tinha 12 anos... ele estava falando, discutindo no templo sobre as leis.
Mas depois que o Espírito vem sobre ele, ele volta ensinando sobre o reino dos céus. Não só ensinando sobre o reino dos céus, mas ele vem demonstrando o reino dos céus. E ele começa a propor e a mostrar ao mundo o que seria viver uma vida no Espírito. Aí um cara chega para ele, Nicodemo chega para ele e fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus já responde para ele: cara, se você não nascer de novo, não tem como. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que você nasça do Espírito. Aí Jesus, cheio do Espírito Santo, você começa a perceber na vida dele que ele vivia uma vida totalmente dependente ao Espírito. Todas as decisões que ele tinha que fazer, ele dependia do Espírito. Atos 1:2, vamos ler aqui rapidinho. Atos 1:2. Veja só, diz o seguinte, vai desde o primeiro: no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, por intermédio do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido. Aí você vê que até os mandamentos que Jesus dava, ele dependia do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, ele estava vivendo a vida que todos nós deveríamos viver. Deus se fez homem, e como homem, ele se submeteu a tudo que eu e você nos deveríamos submeter. Aí ele estava demonstrando para a humanidade que seria possível, mas seria possível se vivêssemos uma vida no Espírito. Se vivêssemos uma vida dependente do Espírito. Sabe, Jesus entendeu muito bem o que era depender de Deus. Ele, como homem, decidiu depender de Deus. Para ele começar o ministério dele, ele fica 40 dias jejuando. Quando ele vai escolher os seus apóstolos, ele passa a noite em oração. Por quê? Porque ele dependia de Deus. Ele dependia de Deus para que as coisas fossem feitas. Ele dependia do Espírito Santo para que as decisões fossem tomadas. Ele vivia uma vida no Espírito. É impossível você viver o Evangelho sem que seja no Espírito. Senão tudo que você terá será religião. E você não quer religião. Você quer viver. Você quer uma vida real. E é o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, agora habita em vós. Ele também vivificará os vossos corpos mortais. A vida que Jesus propõe, ele propõe no seu Espírito. E é por isso que mesmo depois de andar com os apóstolos, ele fala assim: mas vocês ainda têm que esperar. Esperem na cidade até que sejais revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, aí então vocês serão as minhas testemunhas. Porque até lá vocês não têm vida. E essa vida, essa promessa é a única chamada promessa de meu Pai. Aí nós recebemos esse Espírito, mas nós não dependemos dele. Nós recebemos o Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo, mas não dependemos. Nós não vivemos uma vida dependente de Deus. Veja, eu olhei para Jesus e eu percebi que ele dependia do Espírito Santo para que ele vivesse essa vida real. E sabe de uma coisa? Deus tem me falado: Luca, o seu tempo de oração demonstra a sua dependência em mim. O tempo que nós passamos na presença de Deus é o que demonstra o quanto nós dependemos dele. A gente tem alguma coisa para fazer, nós temos uma decisão para tomar, a gente ora 5 minutos, Deus abençoa. Lutero, ele falava assim: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas tanta coisa, que se eu não orar 3 horas pelo menos, eu não vou fazer nada. Uma vida de dependência. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, ele fala para Deus assim, ele fala: Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Mesmo ele tendo uma ordem de Deus para ir, ele falou: eu só vou se o Senhor for. Porque a vida não está na ordem, a vida está em Deus.
Você pode ter essa Bíblia sem o Espírito, ela é morta, cara. É o que ela mesmo diz. Porque o Espírito a vivifica. Aí veja o que diz em Atos 10:38. Lucas aqui, ele faz um resumo da vida desse homem chamado Jesus. Lucas foi o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, e agora ele escreve esse livro de Atos. E aqui parece que nesse versículo ele resume o que foi a vida desse homem Jesus. Aí ele diz assim, Atos 10:38. Meu, essa versão bíblica aqui é muito diferente, cara. Ô, Rica, vou usar a minha. Eu já perdi 2 Bíblias nessa viagem, irmão. 2. 10:38. Vamos ler aqui mesmo. Sabem também como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por todas as partes, e fazia o bem, e curava todos os oprimidos pelo diabo. Então o Lucas ele pega assim e fala assim, ó, esse Jesus, que as pessoas estão falando sobre ele, a primeira coisa que era clara na vida de Jesus, cara, é que ele era ungido com o Espírito Santo e com poder. A primeira coisa que demonstrava quem Jesus era o Espírito que ele carregava. Quando ele começou o ministério dele, ele foi para a sinagoga e ele falou, olha, o Espírito do Senhor me ungiu. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar as boas novas. O que garantiu o ministério de Jesus foi o Espírito de Deus sobre Ele. Aí Lucas olha para ele e fala assim, ó, esse homem Jesus, esse homem maravilhoso, ele era cheio do Espírito Santo e de poder. Se nós queremos viver um evangelho real, se nós queremos viver uma vida real, nós precisamos desse Espírito. Não existe ninguém mais importante nessa terra do que o Espírito de Deus, cara. Ele foi o enviado de Deus para que ele cumprisse a obra, terminasse a obra. Você vê o Antigo Testamento, a história de Deus Pai com o homem, os Evangelhos, a história de Deus Filho com o homem. E hoje nós vivemos a história do Deus Espírito Santo com o homem. Aí Jesus cheio do Espírito Santo. Veja o que eu quero falar para você hoje. O que eu quero te encorajar hoje é que você saia daqui vivendo um evangelho mais real, entendeu? Um evangelho que você não vai mais conseguir olhar para a humanidade da mesma forma. Um evangelho que você não vai conseguir olhar mais para você mesmo da mesma forma. Que você não vai olhar para a Bíblia da mesma forma. Porque existe um Espírito que te foi dado, existe vida que te foi dada. E esse Espírito tem que produzir algo em você. Tem que realizar alguma coisa, tem que ser diferente. O que me diferencia a gente de todo o resto do mundo? Foi o que Moisés falou para Deus. Ele falou, a única coisa que nos distingue de todos os povos é que Deus está conosco. E quem está conosco hoje? É o Espírito de Deus. Então nós temos esse Espírito em nós, e nós não olhamos para Ele, nós não dependemos dEle, nós não vivemos uma vida com Ele, nós não entregamos a Ele, nós retemos o máximo possível, e não deixamos Ele viver. Jesus cheio do Espírito Santo e do poder. Quando Lucas olhava, quando o povo olhou para Jesus, ele fala, cara, ele é cheio do Espírito Santo. Aí Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, ele andava por toda parte. Perceba que o Espírito, ele está sempre ligado a um movimento. Ele está sempre ligado a uma ação. Você ouve falar sobre os moveres de Deus. Você ouve falar sobre como Ele se movia por sobre as águas. Ele está em movimento. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para algo. Ele me ungiu para realizar alguma coisa.
Não foi para me dar um arrepiozinho. Não foi para me fazer rir. Pode ser que isso aconteça. Mas a missão do Espírito é outra, cara. O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu para apregoar as boas novas aos pobres. E o que significa esse ungiu? Ele me capacitou. Ele me preparou. Ele me deu a habilidade para que isso fosse feito. Para pregoar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos, oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito me ungiu para isso. Aí tem muito crente que fala assim, mas eu não sou ungido não. Pô, isso é muito contraditório. Por quê? Porque a partir do momento que você diz eu sou cristão, você está dizendo que você é ungido. Cristo significa ungido. Aí você fala, eu sou cristão, eu sou ungido. Aí você fala, não sou ungido não. Deus não me ungiu para fazer isso não. Não, essa unção é sua. Não é minha não. A unção é do Espírito, amigo. Agora, muitas pessoas não veem a unção de Deus na vida delas, por quê? Perceba isso, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4,18, porque Ele me ungiu para... Nós só vamos ver a unção em ação quando nós nos colocarmos no lugar que ela é necessária. Porque a unção não é para você, a unção é para. Então você só vai ver que você tem unção para pregar o Evangelho e pessoas se converterem quando você pregar. Você só vai ver que você tem unção para curar os enfermos quando você orar por eles. Você só vai ver quando você tem unção para libertar os cativos, quando você se colocar no lugar que isso é necessário. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso guardar isso para mim. A unção nem para mim é. A unção é para alguma coisa, é para alcançar alguém, é para transformar a vida de alguém, é para curar alguém, é para salvar alguém, não é para mim. Então é muito errado nós virmos em um congresso como esse e guardar só para nós. Aí a gente vai passar essa vida, vai morrer e não vai saber que Deus tinha colocado algo sobre a nossa vida, para que algo fosse realizado. Agora perceba uma coisa, Jesus disse, o Espírito do Senhor estava sobre Ele. Lucas falou, Deus, Ele foi ungido com o poder e com o Espírito Santo. Aí não diz que o Espírito Santo andou por todas as partes, diz que Jesus andou. A Bíblia diz que os apóstolos, ouvindo os últimos mandamentos de Jesus, eles foram por todas as partes e Deus cooperava com eles. Existe a parte do Espírito sobre nós, existe a unção que Ele nos dá, mas existe a nossa parte também. O Espírito não vai pegar sua perna, velho, sair puxando. Não vai. Ele não vai levantar seu braço, não vai. Jesus andou por todas as partes cheio desse Espírito Santo. Por quê? Porque Ele foi cheio desse Espírito e Ele entendeu a missão que estava sendo entregue a Ele. Ele entendeu a responsabilidade, Ele entendeu o preparo, Ele estava pronto para isso e Ele foi. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, Ele estava falando sobre algo que nós fazemos porque nós queremos fazer. É intencional. Sabe, o id de Cristo não é um acidente. Você não sai por aí por acaso, as coisas, você prega o Evangelho, não. Você sai com a intenção de fazer. Jesus andava por todas as partes e Ele fazia o bem. Ele fazia o bem. Ele saía intencionado a fazer algo com esse Espírito que estava dentro dele. Ele saía intencionado a fazer algo com essa unção que estava dentro dele. Não era um acidente. Não era por acaso, era intencional. Você sai em missão, você sai para que isso seja feito. E eu posso te dizer por experiência própria, que quando você sai com o desejo de fazer algo, Deus coopera com você.
porque Ele tem uma missão a ser feita. Aí imagina, Deus tem pessoas para salvar, mas não tem ninguém intencionado a fazer isso. Aí quando você sai, não, porque hoje eu tô, daí você começa a perceber que as pessoas começam a contar problema para você nem perguntou, elas estão lá. Ah, porque eu tô com dor aqui, porque minha mãe fez aquilo, porque não sei o quê, porque eu nem te conheço. Mas Deus a conhece. E Deus sabe que você acordou para fazer alguma coisa. Deus sabe que você não está dormindo em serviço. E Ele pode contar com você, porque Ele te ungiu. Ele enviou o Espírito para que isso fosse feito. Ele enviou essa vida para que você a vivesse. Jesus dependia desse Espírito, meu irmão. Ele estava mostrando para a humanidade que nós também poderíamos depender. Ele falou para os seus discípulos: espera, porque quando vocês forem cheios desse Espírito, vocês então poderão ser a minha testemunha. Aí Jesus andava por todas as partes, e Ele fazia o bem. Sabe, cara, é muito divertido você andar por todas as partes com o Espírito Santo. É constrangedor às vezes, é verdade, mas é divertido. É divertido você andar acordado, sabendo que existe algo a ser feito, sabendo que existe uma missão a ser realizada. E Deus quer que nós vivamos essa vida. Eu olhei para mim e falei: eu preciso viver isso, o que é necessário. Se Jesus morreu numa cruz, se Ele ressuscitou, se Ele enviou o Espírito, se eu faço parte da mesma igreja, se é o mesmo Deus, se é o mesmo Espírito, a mesma família, por que que eu não vivo o que esses homens vivem? Culpa de Deus que não é. Talvez a minha entrega não seja a mesma que a deles. Talvez a minha vontade não seja a mesma que a deles. Talvez a minha rendição não seja a mesma que a deles. Sabe, irmão, quando nós vivemos uma vida no Espírito, nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida de Deus. E essa é uma decisão que nós temos que fazer todos os dias. Eu me lembro um missionário que eu andava com ele há uns anos atrás. Hoje ele tem 95 anos, na época ele tinha 91. E já faziam 60 anos que ele pregava o Evangelho. Já tinha rodado o mundo todo. Para mim era o homem mais santo do mundo. Eu olhava ele assim e falava: meu Deus, a vontade de chorar. Ele acordava cantando aleluia, nunca reclamava. Nossa, o negócio, comia qualquer coisa. 95 anos. Estava longe do país dele, pregando lá no Amazonas, pregando no Nordeste, sendo tratado mal, sendo tratado de qualquer jeito. Porque muitas vezes missionário é tratado de qualquer jeito. E um homem de 95 anos, eu vendo aquilo e o homem nunca reclamando. Eu cheguei para ele e falei: Thomas, o que acontece com você? O que te faz? Porque às vezes ele estava parado assim, ó. Chegava para ele e falava: o que você está pensando? Eu curioso, né? Você está pensando: eu estou pensando uma estratégia para que a gente alcançar tal pessoa, cara. Porque tem tal pessoa, a gente tem que alcançar eles. E aquele povo, e se a gente mandar rádio para aquele lugar? O cara só pensava nisso. Falei: meu, mas o que te faz assim? Aí ele falou: Luca, um homem que há 60 anos pregava o Evangelho, hein? 91 anos na época, 95, está vindo para a Itália agora em novembro com a gente para pregar. Ele falou assim: todos os dias da minha vida eu tenho que colocar Jesus em primeiro lugar. Eu falei: até você? Até você, depois de 60 anos fazendo isso, ainda tem que fazer isso? Imagina eu, cara. Eu tenho que colocar todos os minutos da minha vida, todos os segundos da minha vida. Eu tenho que levar isso a sério. Sabe, meus irmãos, nós temos 60, 70, 80, 90 anos talvez para levar o Evangelho a sério. Nós temos 60, 70, 80 anos para pregar o Evangelho, para orar pelos enfermos, para testemunhar. Eu quero te dar uma notícia que é boa, mas ao mesmo tempo é ruim. Durante toda a eternidade, depois daqui, você não vai precisar pregar mais.
Não existirão pecadores a serem salvos. Não existirão enfermos. Então talvez você passe a vida toda, você chegue no céu e fala: desperdicei minha vida lá. Podia ter vivido, eu só existia. Podia ter levado isso a sério. Podia ter sido entregue realmente ao Evangelho. Podia ter vivido uma vida no Espírito. Era verdade, nossa. Não é que Deus é real. Não é que existe um trono mesmo e Ele reina sobre a humanidade. Pô, agora está aí demais. Mas enquanto você respirar, você tem a chance de se entregar a isso. E é essa vida que Jesus nos chama. Uma vida dependente dEle. Uma vida dependente de Deus. Uma vida que nós deixamos a nossa própria vida. Uma vida que nós perdemos a nossa própria vida e vivemos a vida dEle. Eu não estou falando para você deixar o seu emprego. Cara, você pode se disfarçar de professor sem problemas. Não tem problema. Pode se disfarçar de advogado. Eu me disfarço até de pregador às vezes. Não tem problema. Você pode se disfarçar. Mas viva uma vida no Espírito. Viva uma vida dependente de Deus. Viva uma vida pensando o que Ele pensa, interessado com o que Ele se interessa. Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele andava por todas as partes e Ele fazia o bem. Esse é o Evangelho. Nós falamos que nós queremos seguir a Cristo, nós queremos ter uma vida como a dele. É isso que Ele fazia. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele dependia desse Espírito. Ele vivia nesse Espírito. E dependendo desse Espírito, Ele andava por todas as partes. Ele não ficava parado, Ele tinha algo a realizar. E andando por todas as partes, Ele fazia o bem às pessoas. Sabe, eu acredito que existam muitos bens que nós podemos fazer. Mas existe o bem supremo. Porque nós podemos alimentar as pessoas, mas se nós não compartilharmos o nosso Deus também, não compartilharmos a salvação também, no fim de tudo, cara, essa pessoa vai de barriga cheia para o inferno. Essa pessoa vai de barriga cheia para distante do Pai. Então nós podemos compartilhar o que nós temos, mas por que não compartilhar o pão da vida também? Sabe, ser um pouquinho mais agressivo. Sabe, tentar. Calma aí, irmão, deixa eu te falar uma parada aqui. Tem alguém que vive, mano. Ele está vivo, Ele morreu por você, mas Ele está vivo. Aí quando você vive no Espírito, quando você depende do Espírito, você aprende que não é você que convence, é Ele. Aí tudo que você tem que fazer é falar e esperar que Ele convença. Se nós queremos viver um evangelho real, cara, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa andar por todos os lugares com esse Espírito. E nós precisamos pregar o evangelho. Falar de Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não falamos? Porque a gente imagina Jesus como uma religião. E no Brasil, política, religião e futebol não se discute. Mas se eu te falar que Jesus não é uma religião, que Ele é o Filho de Deus, Salvador da humanidade, que Ele é um homem de carne e osso que está sentado no céu e um dia Ele vai voltar. Eu tenho andado pela Europa e falado de Jesus assim, as pessoas param e falam assim: nossa, eu nunca ouvi falar assim de Jesus. Jesus está vivo mesmo? Esses dias a gente estava num festival, o cara estava com a Bíblia na mão. Porque nesse festival, o pessoal lá, uns suecos, entregaram 50 mil Bíblias no festival. Aí a gente estava como Felipe atrás dos eunucos, só para, entendeu? Falar o que significava aquilo que eles estavam lendo. Aí o cara estava com uma Bíblia na mão assim. Aí eu cheguei para ele assim, orando, né? Deus, nós temos que fazer alguma coisa nesse festival. Não estou aqui para brincar não, cara. Nós estamos em dia de caça. Estamos na missão. Tem alguém precisando. Tem alguém preparado. Os campos estão brancos.
Falta trabalhador, estou aqui, estou para trabalhar. Se os campos estão brancos, me ajuda a colher. Aí nós estamos lá, e o cara com a Bíblia na mão. Aí eu cheguei para ele assim e falei, mano, o que é essa Bíblia aí? Eu falei, o que é isso? Aí ele falou, é uma Bíblia. Eu falei, Bíblia? Você lê Bíblia? Ele falou, é. Eu sou um padre, ele me zoou. Eu falei, você é um padre? É. Então prega para mim. Eu preciso saber do sentido da vida. Eu preciso ter vida, eu preciso viver. Cara, eu estou cansado de mim, eu não aguento mais. Prega para mim. Me dá o sentido da vida. Ele falou assim, cara, mas aqui tem o sentido da vida falso. Eu falei, por que falso? Ele falou, porque fala de Jesus e Jesus morreu. Aí quando ele falou, Jesus morreu, estava eu e um amigo meu, o Alan. Aí ele falou, Jesus morreu. Eu falei, morreu! Aí a gente olhou para o outro, morreu! Morreu! O cara, Jesus morreu, não fala isso, ele não morreu. Você leu o final do livro, cara? Leu o final do livro, gritando assim mesmo. É sério que eu estou falando com você. Eu não estou brincando não, cara. O evangelho é verdade. A gente tem que começar a pregar o evangelho como se ele fosse verdade, mano. A gente prega como se fosse mentira. Ou então, Jesus mas não sei, Não, cara, não morreu não. Jesus está vivo. Aí o cara tinha acabado de falar para mim. Só um minuto. O cara tinha acabado de falar para mim que era mentira, que era falso, que Jesus estava morto. Aí quando a verdade encontra a mentira, velho. Não, senão você lê o final do livro, cara. Jesus morreu, ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou no terceiro dia. É isso que os profetas falavam. Era mais difícil cumprir todas as profecias do que ressuscitar. Ele fez os dois. Tinha tanta profecia, ele foi cumprindo uma por uma. Aí ele ressuscitou, era mais fácil, cara. É mais fácil ressuscitar do que cumprir. Ele conseguiu fazer os dois. Aí os fariseus, eles pagaram os soldados para falar que ele estava morto, mas ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias com os discípulos, e os discípulos tocaram a mão dele, viram que ele era de verdade. Ele comeu com os caras, e ele ensinou sobre o reino dos céus. Aí ele subiu, aí os discípulos foram e morreram por ele, dizendo que ele era Deus. E até Tiago, que era seu irmão, morreu falando que o irmão dele era Deus e tinha ressuscitado. E ele vai voltar. Aí o cara fez assim, ó, dá uma cabinho. Calma aí. Foi dando um passo para trás. E nós, ele está vivo. Ele. Calma. Você está confundindo a minha cabeça agora. Jesus está vivo mesmo? Não, eu vou ter que pensar sobre isso agora. Aí o cara falou assim, eu só achei essa Bíblia do lado do banheiro. Eu não queria nada quando o cara começou a ficar bravo. Ela estava lá do lado, eu só peguei ela. Você fala que Jesus está vivo, eu vou ter que pensar sobre isso, cara. Eu vou ter que pensar. Ele ficou perturbado. Quando a verdade encontra a mentira. Jesus está vivo. Você quer viver isso? Fale de Jesus. Pregue o evangelho. Tempo e fora de tempo. Existem várias estratégias, várias formas. Eu gosto de chocar um pouco. Outro dia eu entrei num posto assim, a mulher estava atendendo no caixa. Eu cheguei para ela e falei, moça, tudo bem? Tudo bem, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Ela falou, sim. Eu falei, alguém já falou de Jesus para você hoje? Eu sabia a resposta. Ela falou, não. Quando ela falou não, eu falei, não! Ela disse, não. Eu falei, moça, eu tenho que falar. Posso falar? Ela, pode. Aí eu falei de Jesus. Eu falei, então tá bom. Mas no outro dia eu voltei, ela estava lá de novo. Eu falei, moço, tudo bem. E aí? Não falaram não. Aí eu falei, posso falar? Ah, lógico. Falei mais um pouco. Aí no terceiro dia ela falou, viu, ninguém falou de Jesus para mim. Aí eu cheguei para ela, conversamos. Aí no final eu falei, muito obrigado por me aguentar. Desculpa o susto, né?
mas eu tinha que falar de Jesus para você, muito obrigado. Ela falou, não precisa agradecer não, você apresentou o Salvador da minha vida. Mas existe algo em depender do Espírito para que isso seja feito, cara. Não vá sem Deus. Mas se você for com Deus, Ele as convence. Jesus nunca mandou você convencer ninguém. Ele mandou você amar as pessoas. Ele mandou você pregar. Quem convence é Ele. E ouça, quando você depende disso, quando você entende isso, você vai ver as pessoas serem convencidas pelo Espírito. Para que você não se glorie. Ah, eu ganhei uma alma. Você está falando sério, mano? Você ganhou o quê, rapaz? Você acha que você consegue convencer alguém que um Deus nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou para salvar aqueles que mataram Ele numa cruz? Por eles? Você acha que você consegue? Quem convence é o Espírito Santo, cara. Até para pregar o Evangelho, Jesus dependia dele. Mas ouça, Jesus, Deus está afim que isso aconteça. Ele quer. Por isso Ele mandou o seu Espírito. Por isso Ele mandou o seu Filho. Por isso Ele mandou você ir. Porque Ele quer. Ele é o mais interessado. Não foi a gente que criou o mundo. Quando Ele criou o mundo e criou o homem pecou, não foi o homem que falou para Deus, Deus, envia seu filho para morrer por mim. Ele decidiu. Ele está interessado na salvação da humanidade. Ele quer. Coopere com Ele. Entre no plano de Deus e faça o que Ele quer que você faça. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele andava por todas as partes, Ele fazia o bem e Ele curava os enfermos. Essa parte eu gosto muito, cara. Por quê? Porque eu descobri que na oração abre uma porta enorme para testemunhar de Jesus. Porque se eu chegar para uma pessoa e pedir para orar por ela, e ela não for curada, eu vou ter que explicar porque eu orei. Fala, o negócio é o seguinte, eu orei por você, porque eu acredito nisso. Eu prego para ela. Se ela for curada, eu explico, quem curou você foi esse, porque ele fez aquilo, porque ele fez isso. Então eu descobri, em orar pelas pessoas, uma chave para poder pregar o Evangelho. O final não é a cura, o final é a salvação, mas ajuda. E outra coisa, as pessoas elas estão oprimidas pelo diabo, elas estão sofrendo. Aí Jesus te deu um poder para que você pudesse fazer com que as pessoas parassem de sofrer. Aí a gente fica com vergonhinha, fica com medinho, enquanto as pessoas sofrem, enquanto as pessoas morrem. A gente está preocupado, mas eu vou envergonhar Deus. Mentira, que você não está preocupado em envergonhar Deus. Você está preocupado em se envergonhar. Você não está preocupado com a reputação de Deus. Se você tivesse preocupado com a reputação de Deus, você confiaria nele. Você está preocupado com o que vão pensar de você. Mas Jesus disse que Ele nos ungiu com o Espírito Santo e com poder, para ir por todas as partes, fazer o bem e curar os enfermos. E isso é possível, cara. E eu vou contar um testemunho para você e depois nós vamos orar, para encorajar você. A primeira vez que eu orei por um enfermo, mudou minha vida. Eu estava no sul do Brasil com meu pai, ele falou, Lucas, vou te preparar agora. Você tem unção sobre a sua vida. Eu falei, você não me conhece. Você acha que me conhece, cara? Você não sabe o que passa aqui na minha cabeça, pai. Como que Deus vai me usar? Eu nem jejuei 40 dias. Eu nem fui para o deserto ainda. Eu só tenho 18 anos de idade. Falou, não, Deus te ungiu. Você vai ver. Aí um dia ele me chamou e falou, você vai pregar hoje, você vai orar pelos enfermos, porque Deus confirma a palavra pregada com sinais e maravilhas. Ele não confirma o pregador não, viu? Ele confirma a palavra pregada. Falei, tá bom, ficou mais fácil agora. Se depender de mim.
Aí você vai pregar. Eu cheguei na igreja, não tinha muita gente, eu já dei glória a Deus. Falei, não vou passar tanta vergonha assim. São poucas pessoas, né? Pouca gente vai saber o papelão que eu estou fazendo aqui. Aí eu também olhei, falei, não tem nenhuma cadeira de roda, não tem nenhuma muleta, tá faltando pedaço em ninguém. Falei, no máximo uma dor de cabeça, o pessoal precisa, né? Aí era a primeira vez que eu ia pregar e orar pelos enfermos. Eu tinha 5 sermões preparados. Aí eu preguei todos eles em 10 minutos. Preguei tudo, Moshe, tá ligado aquele vídeo lá? Foi daquele jeito. Aí no final, meu pai do lado falou, você tem que orar pelos enfermos. Falei, beleza. Aí eu levantei assim, falei, irmãos, Deus confirma a palavra pregada. Se você está enfermo aqui, vem até aqui à frente, Jesus vai curar você hoje. Aí ninguém veio, eu falei, aleluia, glórias, Deus é fiel. Nunca vi o justo mendigar o pão. Comecei a citar versículo, né? Senhor é meu pastor, não me faltará. Aleluia. Falei, vou falar de novo, né? Estou tentando. Vem aqui, irmão, se você está aqui, Jesus vai te curar, vem aqui até aqui à frente. Ninguém veio, falei, glória a Deus. Já estava pensando, né? Falar para o meu pai, você viu, tinha tanta unção na mensagem, que eles foram curados na palavra. Nem vieram. Falei, mas eu vou pedir mais uma vez, porque estou tentando. Pelo menos eu tentei. Aí falei, em nome de Jesus, irmãos. Aí eu dei uma implorada mais forte. Vem, por favor, eu te pago uma coca depois. Se você vier, tem um bônus, vou comprar uma coxinha para você. Mentira, não falei isso, mas estava quase. Aí um cara veio. Aí eu já falei, opa. Já estava pronto para falar que a unção era forte, né? Aí o cara veio vindo assim, eu fui olhando, mas eu fui reparando. Falei, bom, não está mancando, faltando nenhum pedaço, cara jovem, acho que vai pedir oração pela avó dele, alguma coisa, chegar, uma dor de cabeça. Aí o cara chegou, aí eu estava lá, falei, sim senhor, o que o senhor precisa? Primeira vez que eu ia orar, falei, olha, eu tenho uma hérnia. Eu falei, hérnia? O que é hérnia? Eu nem sabia o que era hérnia. Falei, isso aqui, ó. Ele levantou a camisa, eu falei, isso não é uma hérnia, só um dinossauro, um Pokémon, um demônio. Isso aí é um filho, cara, você está grávido. Não é possível. O cara tinha uma faixa segurando a barriga dele assim. Eu falei, não, e agora? Aí eu gelei, né? Falei, nossa Jesus, estava esperando uma dor de cabeça, primeira vez, sem misericórdia, hein? Já assim, vai matar minha fé. Aí eu falei, é agora. Mas na hora que eu vi aquilo, nasceu uma fé absurda em mim. Eu acho que quando Jesus estava falando sobre, se você tiver fé, você disser esse monte para que se jogue no mar, ele estava lembrando de mim lá no sul. Falando, olha, pensando no Luca, orando pela hérnia. Estava pensando, se você tiver a fé como o Luca, que remove montanhas, você vai dizer essa hérnia para que ela desapareça, esse monte desapareça. Eu fui tomando, sabe aquela fé assim que move montanha, que flutua, cara? Aquele arrepio que vem dos pés à cabeça. Sabe aquela convicção? Eu estava certo. Estava cego de fé, mano. Eu tinha toda a certeza do mundo, mas era muita certeza. Era uma parada sobrenatural. Muita fé de que nada iria acontecer. Nada. Eu sabia. Não vai ser curado. Eu tinha certeza. Era muita fé, é verdade. Eu acho que eu nunca tive tanta fé na vida. Aí eu falei, estou aqui, vou orar, né? Já era. Vou tentar pelo menos. Aí eu fui orar pelo cara. Olhei para o meu pai e falei, vou orar uma vez, não vai acontecer nada. Vou orar de novo, não vai acontecer nada. Orei 3 vezes, tentei. Deus não quis. Tentei, pai. Dei o meu máximo. Não foi hoje. Estava pensando já assim.
Aí eu fui, orei pelo cara. Em nome de Jesus, Deus, cura esse homem. Meu pai está aqui. O que eu vou falar lá em casa? Ele vai saber que eu sou um pecador. Aí eu falei, em nome de Jesus, seja curado. Aí eu tirei assim, já fiquei na posição ainda. Eu falei, e aí, o que aconteceu, moço? Tinha toda a certeza, minha cabeça falava que não ia ser curado. Tudo, não ia ser curado. Ele falou assim, sumiu. Aí eu falei, sumiu? Aí ele falou, sumiu. Aí eu abracei o cara, não sei quem estava mais feliz. Será ele, será eu, estava muito feliz. Sumiu, pai, sumiu. Aí eu me senti o homem de Deus, né? Falei, nossa, moleque, tô ungido mesmo. Só que daí eu comecei a entrar em crise. Falei, Deus, mas a sua palavra diz assim, ó, a sua fé te salvou, a sua fé. E eu falei, eu não tinha fé. Aquele homem não tinha também, tive que implorar para ele vir. Ninguém acreditava. Como que esse homem foi curado? Aí você lembra que Jesus disse assim, olha, aqueles que creem, ou seja, aqueles que têm fé, eles não terão pensamentos positivos, eles não sentirão arrepios, eles não flutuarão e voarão como pombas. Não, aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aí eu falei, tá aí. A fé não é um estado de espírito, a fé não é um sentimento, a fé não é uma emoção, a fé é uma ação. Eu vivo pela fé, eu ando pela fé. Então eu falei assim, minha cabeça falava que não, mas a minha fé diz que sim. Aqueles que creem põem as mãos sobre os enfermos. Eu falei, tá fácil agora, só vou orar pelas pessoas. Se é a primeira vez que eu orei não cria, aconteceu, porque não pode acontecer de novo. Aí eu saí pela rua procurando gente para orar, Aconteceu cada loucura, umas coisas que você nunca acreditava. Meu Deus, isso é real mesmo? Como é possível? E eu comecei a ver pessoas serem curadas, pessoas serem entregues a Deus. Eu falei, isso é real, eu tenho que mostrar para o mundo que o nome de Jesus tem poder. Que o que Pedro falou, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o nome de Jesus e Ele tem poder. Quando as pessoas chegaram para Ele e falaram assim, o que vocês estão me adorando? Foi no nome dEle, não tem nada a ver comigo. É Ele que faz, eu dependo dEle para que isso seja feito. Eu já estou pregando há um tempão, né? Eu quero falar só mais um testemunho, para encorajar você, porque às vezes você vai ver pessoas não serem curadas também. E eu vou te ensinar como Deus me ensinou. Tava louco da vida, gente sendo curada, cego sendo curado, surdo sendo curado, orando de um em um. Aí um dia eu passo na frente de uma loteria assim, tava em Mossoró. Aí estou passando na frente da loteria lotada. O Espírito fala comigo, olha lá. Eu olhei, olha, todo mundo sentadinho, não parece uma igreja? Você não prega na igreja? Prega ali. Eu falei, você está louco? Isso aí não é igreja não. Isso é loteria, Os caras apostam, perdem dinheiro aí nesse negócio. Isso não é de Deus não. Não, entra lá, prega lá. E eu comecei a lutar. Eu falei, meu Deus. E fui perdendo a paz. Sabe quando o Espírito quer que você faça alguma coisa? Você fica angustiado. Você fala, ai, por que eu aceitei esse negócio? Aí andando, eu fui na rua procurar alguém para orar. Não achei ninguém. Falei, tá todo mundo escondido na loteria. Aí voltei na loteria, parei na porta e fiquei olhando lá. E falei, nossa, é agora, vai, entra. E Deus falou, entra, e eu não entro. Entra. Eu falei, vou entrar então. Daí eu entrei. Falei, mas na hora que eu entrei, eu falei, Deus está mandando eu entrar aqui, vai ser o Pentecostes aqui dentro. Se Deus mandou, cara, eu tinha plena convicção. Eu tava, perdi a paz totalmente. Se eu sair daqui sem entrar lá, eu perco a salvação hoje, eu pensei. Sou o maior dos miseráveis. Não vou dormir à noite. Falei, vou entrar. Deus mandou, eu entrei. Na hora que eu entrei, eu falei, Deus, estou esperando alguma coisa incrível, hein? Aí eu entrei tremendo, mas tremendo muito. Cara, andar de skate é legal, mas não existe uma adrenalina maior do que você parar na frente de uma multidão e falar, Jesus está vivo. E Jesus pode curar você, hein? E eu vou orar no nome de Jesus. Meu Deus, isso é muita adrenalina. Eu entrei perdendo o chão, não senti as pernas. Aí eu falei, Jesus está aqui, gente. Aí um cara lá atrás já falou assim, eu vou trazer um paralítico para você.
Se eu trazer o paralítico, você cura? Eu falei, não curo ninguém, eu oro, mas Jesus cura. Traz ele aí. Muito nervoso. Aí, torcendo, mas não trazer. Traz. Não traz não. Tô brincando. Só que aquilo chamou atenção. E a galera parou para ouvir a discussão. Aí uma mulher na primeira fila falou assim: ô meu filho. Eu falei, oi. Aqui, eu sofri um acidente, meu pé não mexe mais. Eu falei, seu pé não mexe? Eu falei, não mexe. Daí eu comecei a falar alto: seu pé não mexe, moça? Pra todo mundo ouvir. Eu falei, mano, é hoje, né? Milagre nítido. A mulher vai sair pulando, fala, toma, toma. Tô falando que é verdade. Aí a mulher lá com o pé que não mexia, eu falei, mano, é hoje, é agora. Eu falei, então o que aconteceu com você, moça? Sofri um acidente. Um acidente? E você não mexe o seu pé? Na loteria. Falei, vou orar por você então, hein? Aí eu fui. Posso pegar seu pé, moça? Pode. Esse pé que não mexe? Então tá bom. Aí eu fui. Em nome de Jesus, bem alto. Pé que não mexe. Volte a mexer agora. Pé seja curado. Aí eu orei, mexe, moço, convicto. Nada. Aí eu falei, vou orar de novo, né? Por quê? Deus é esperto. Se ela é curada direto, vão falar que foi armado. Se ela não foi curada, vai falar, não foi curada a primeira vez, tive que orar de novo, né? Deus é estratégico, pensando comigo. Pé que não mexe. Seja curado, orei de novo, o pé não mexeu. Eu falei, opa, e agora? Aí eu falei, esse pé não mexe, né? Aí eu falei, vou orar de novo. Aí eu já orei mais baixinho. Pé que não mexe. Pelo amor de Deus. Nervoso, cara. Eu comecei a falar, meu Deus, e agora? Em nome de Jesus, pé, desobediente. Obedeça. Seja curado. Por favor. Quase beijando o pé da mulher. Eu imploro. Aí eu falei, e agora, moça? Nada. Aí, na hora que ela falou assim, eu falei, vou correr daqui agora. Vou sumir. Tentei, Deus. Só que na hora que eu pensei em correr, uma mão bateu no meu ombro, eu virei assim, o cara falou, ora por mim. Eu falei, lógico. Já virei de costas, deixei a mulher. Falei, meu Deus, esse pé aí. Fui orar pelo cara, esqueci, Falei, não, deixa a mulher pra trás. O que ela vai... Nossa, o que é isso? E agora? Aí eu orei pelo cara, eu fiquei um tempão lá, daí veio a mulher perguntar, você não ora pelo meu filho no Maranhão? Eu falei, não, oro demais. Filho no Maranhão, nós ora muito. Deus vai abençoar seu filho lá no Maranhão. Tem mais filho no Maranhão aí? Orando e tal, e eu nervoso, eu quero ir embora logo nessa loteria. Umas pessoas foram curadas, o Senhor mexeu o ombro, feliz. Aí na hora que eu estava para ir embora, assim, a moça me chamou. Meu filho, eu falei, eu conheço essa voz. Olhei, era ela. Falei, agora que ela vai me chamar de mentiroso, falar que eu estou envergonhando o nome de Deus, que eu sou um pecador, um herege, um charlatão, que eu estou mentindo na rua. Eu comecei a imaginar tudo isso, tudo que a gente pensa que as pessoas vão falar para a gente. Aí eu fui, sim senhora, só não esconde aqui. Aí ela falou assim, meu filho, a moça que o pé não mexia, falou, olha, eu estava desviada, mas hoje eu vi o tanto que você acredita no seu Deus. Eu vou voltar para Jesus. Eu falei, seu pé não mexe, moça. A mulher que não foi curada, os outros ninguém falou, vou voltar para Jesus. A que não foi curada disse, eu vou voltar para Jesus, porque eu vi o tanto que você acredita em Deus. Sabe, cara, quando você se posiciona na verdade, as pessoas sabem disso. As pessoas sentem isso. Elas veem que você acredita. Esse é um sinal para elas. É real. Então não interessa
semeia a sua semente de dia, à tarde, à noite. Faz o que você tem que fazer. Você não sabe qual vai brotar, você não sabe qual vai crescer. Todas as vezes que você está falando em nome de Jesus, todas as vezes que você está evangelizando alguém, ou você está semeando, ou você está regando, ou você está colhendo. Uma das três você está fazendo. Espera, confia em Deus. Amém? Então, curar tem a ver com fé, fé tem a ver com obras, obras tem a ver com fazer o bem, fazer tem a ver com movimento, movimento tem a ver com o Espírito, e o Espírito é aquele que te dá a sua identidade, cara. O Espírito confirma no seu coração que você é filho de Deus. Quando o Espírito veio sobre Jesus, Ele deu a identidade de Jesus. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Jesus, o Filho de Deus. Foi ali que o mundo ouviu. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a sua identidade. E se você andar nessa identidade, se você andar nessa dependência, você vai ver as coisas acontecerem. Amém? Fica de pé, por favor, deixa eu orar por você. Pai, nós te agradecemos. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Quem aqui sabe que você é filho de Deus? Que você foi ungido? Quem é ungido? Então eu quero perguntar para você, quem aqui hoje você está sentindo dor? Dor. Você está sentindo dor? Ah, tenho dor no joelho, tenho dor no pescoço. Você está sentindo dor. Agora você sente dor. Levanta a mão, por favor. Você está sentindo dor. Você que está sentindo dor, por favor, venha até aqui à frente. Dor, não assim, não, dor, agora é dor. Você está sentindo alguma dor? Venha até a frente, por favor. Jesus está aqui. Amém? Essas pessoas estão sentindo dor, certo? Mais alguém está sentindo dor? Você está sentindo dor? Sentindo dor. Hoje a gente aprendeu que nós somos ungidos, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos ungiu para fazer alguma coisa, não é verdade? Então agora eu quero saber quem quer orar por Ele. Vem até aqui à frente, por favor. Agora nós vamos orar. Agora nós vamos ver que o Evangelho é real, cara. Escolhe uma pessoa aí, pode ir duas pessoas. Uma pessoa não deixa ninguém sem orar não, vai aí. Vamos orar. Quem é a pessoa, fica aí. Calma aí, nós vamos orar todo mundo junto. Ainda não, nós vamos orar junto. Tá bom? Fala para a pessoa aí, agora a gente vai fazer o teste. Chega para a pessoa e fala aí, tudo bem? Como você está? Fala aí, tudo bem? Como você está? O que aconteceu com o senhor? Ou com a senhora? Tá doendo aonde? Pergunta, é o prático. Dá uma espalhada. Dá uma espalhadinha. Faz de conta que é uma pessoa que você encontrou. Tô com uma dor de barriga aí. Perguntou? Você já sabe o que ela tem? Agora a gente vai orar. Você acredita que é a vontade de Deus que essa pessoa seja curada? Então você não tem que pedir para Deus curar. Se é a vontade dele, não é verdade? Então nós vamos orar a vontade de Deus. Nós vamos orar que a vontade de Deus seja feita, ou seja, seja curada. Essa é a vontade de Deus. Não tem que implorar a Deus, faz, Ele já quer. Então você vai falar, você está doendo no joelho? Então, joelho seja curado, ombro seja curado, dor vai embora. Você vai falar, tá bom? Então agora nós vamos orar todo mundo. Você já sabe qual é o problema? Então vamos orar. Ora agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essas dores desapareçam completamente. Dores dos ossos desapareçam, dores dos nervos desapareçam, dores dos músculos desapareçam agora em nome de Jesus. Dores desapareçam agora, ossos sejam restaurados, problema digestivo desapareça, pulmão seja curado, mãos, rins sejam completamente curados agora. Dores desapareçam agora em nome de Jesus. Você não tem mais direito. Em nome de Jesus, seja completamente curado agora. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai perguntar. Procura a sua dor. Vê se está doendo ainda. Cadê a dor?
Fala, tá doendo? Não tá doendo? Procura. Procura a dor. Procura a dor. Sumiu a dor? Sumiu a dor? Quem sumiu a dor aí? Levanta a mão. Olha lá, ó. Jesus já começou a curar, irmão. Vamos lá. Agora você que foi curado, quem ainda não sumiu a dor? Levanta a mão. Agora quem foi curado também vai ajudar a orar, porque não foi curado ainda. Vamos lá. Todo mundo junto de novo. Às vezes é desobediente, cara. É assim. Acontece. Vamos orar de novo. Vai. Em nome de Jesus. Vamos lá. Pega aí. Levanta a mão quem está sentindo dor ainda. Quem está sentindo dor, junta aí. Vamos orar. Em nome de Jesus. Seja completamente curado agora. Ossos sejam restaurados. Nervos restaurados. Dores desapareçam completamente. Haja cura completa. Completa. Vamos lá. Completa em nome de Jesus. Dores desapareçam agora. Agora. Seja curada. Curado. Em o nome de Jesus. Amém. Agora pergunta, e aí, procurador? Procurador, como é que tá? Eu chuto toda hora. Oh, muito obrigado, irmão. Sumiu a dor? Sumiu a dor? Sumiu a dor? Sumiu a dor? Tá melhorando? Tá vendo? Obrigado, irmão. Jesus em você, amigo. O Espírito de Deus trabalha através de você. É isso aí. Com fome. Quem foi curado, levanta a mão, por favor. Todos aqueles que foram curados. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Se agora todo mundo vai parar na rua, você vai falar, e aí, tá doendo alguma coisa? Eu conheço um cara aí que ele fala uns negócios bons para você, hein? Em nome de Jesus. Olha lá, já está pulando. Oh, aleluia. Tá vendo, cara? Deus usa você, cara. Deus usa vocês. Isso é real. Existe verdade. E essa verdade é Jesus. O mundo não precisa mais ser enganado. As pessoas não precisam mais viver numa mentira. Você não precisa mais ser enganado. Jesus morreu, mas Ele vive. E Ele vive em você. Amém? Irmãos, eu trouxe um livro aqui hoje. Ele é um livro muito bom. É um livro incrível. É um livro inacreditável. Vou fazer. É um livro assim ótimo. É o melhor livro que eu já escrevi na vida. É o único. Mas é o melhor. Na verdade, esse livro era um blog que eu escrevia. E eu fui hackeado por uma resistência islâmica. Os muçulmanos hackearam meu blog porque a gente estava falando de Jesus. Então assim, foi emocionante quando isso aconteceu. Graças a Deus nós recuperamos o livro. E eu me pergunto, se os caras lá da Tunísia hackearam o blog aqui no Brasil, talvez isso estava fazendo algum estrago no inferno. Não é verdade? Então não deixe de comprar, abençoar alguém. Eu tenho ouvido de muitos jovens que não estavam amando Jesus, não estavam andando com Deus, e começaram a ler esse livro e foram incendiados. Porque cada texto aqui foi regado com jejum e oração e busca a Deus. Amém? Então não deixe de comprar. Mas agora, eu quero fazer uma pergunta a você. Talvez você está aqui hoje, você ouviu falar desse Jesus, você ouviu falar dessa vida que está disponível para você. Um evangelho real que tem poder para te transformar, que tem poder para salvar a sua família, que tem poder para curar, que tem poder para restaurar. Esse Jesus que não está morto, mas que está vivo e vivo para sempre. Sabe, a Bíblia diz que aqueles que o receberem, a eles Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você. Talvez você está aqui hoje e você ainda não tomou essa decisão. Você ainda não decidiu viver uma vida com Deus. Você não decidiu entregar a sua vida a Jesus. Se você é uma dessas pessoas e você quer entregar a vida a Jesus nessa noite, levante a sua mão agora, por favor. Se você deseja fazer isso nessa noite, se você quer entregar a vida a Jesus, se você sente em seu coração que você precisa fazer isso, esse é o Espírito Santo falando com você. Não diga não a Deus. Se existe alguém aqui nessa noite, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Você que quer fazer essa decisão.
Alguém? Oh! Aleluia! Sabe, quando nós tomamos essa decisão, nós abrimos nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos aperfeiçoe a imagem de Cristo, para que nós possamos viver essa vida que está disponível só no Espírito, cara. Você deixa de existir e passa a viver. Você é transportado de um reino de trevas, de escuridão, para o reino de luz do Filho do amor de Deus. Será que existe mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Você quer deixar de existir, você quer passar a viver, você quer entregar a sua vida a Deus, você quer viver a vida que está disponível em Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Você que levantou a mão, deixa eu orar por você, cara. Você pode vir aqui para nós orar juntos? Orarmos juntos. Como é seu nome? Como? Murilo. Vamos orar pelo Murilo, gente? Pai, eu oro pelo Murilo agora. Eu peço em nome de Jesus que essa vida seja real e transborde no seu coração, que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele te conheça desde a sua mocidade, que ele seja um testemunho de glória nessa cidade, nessa geração, Pai. Que ele testifique de um Deus que está vivo e que reina para todos sempre. Pai, eu digo em o nome de Jesus, derrama o teu Espírito sobre o Murilo, Pai. Confirme a sua vida com os seus sinais e maravilhas. Confirme a sua mensagem na vida do Murilo, Pai. Em o nome de Jesus. Murilo, ora comigo. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Para viver contigo. Para viver contigo. Me perdoe dos meus pecados. Me perdoe dos meus pecados. Me ajude. Me ajude A crer mais e mais. a crer mais e mais. A viver de glória em glória. A viver de glória em A glória. ser um testemunho vivo da sua vida. A ser um testemunho vivo da sua vida. Em o nome de Jesus. Em nome de Me Jesus. encha com teu Espírito Santo. Me enche com o teu Espírito Em o Santo. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Viva essa vida real. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Desculpa ter falado tanto, que eu gosto de falar, ainda mais quando é de Jesus, cara. Então que Deus abençoe. Seja cheio do Espírito Santo. Ande por todas as partes. Faça o bem, pregue o Evangelho e ore pelos enfermos. Amém? Deus abençoe.